Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui para trazer mais uma mensagem para vocês, aqui no meu canal, o canal da Bíblia, onde eu falo da Palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a tentação de Jesus no deserto. Quem atentou Jesus no deserto? É isso que eu vou falar para vocês hoje. Está em Mateus capítulo 4. Eu vou falar em todos os meus vídeos. Peguem a sua Bíblia e acompanhem comigo esse texto de hoje. Mateus capítulo 4, dos versos do 1 ao 11. Eu vou ler todos esses versos para vocês. Quem atentou Jesus no deserto? Será que Jesus foi atentado pela sua própria carne no deserto? Ou alguém apareceu para atentar Jesus? Quem foi que apareceu para atentar Jesus? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia está todas as respostas para nós. Como eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos e irmãs em Cristo, nós temos que ler a Bíblia para a gente não sermos enganados. Então, vamos para o texto. O tema de hoje é a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos parar aqui, depois eu continuo. Então aqui Jesus, ele foi conduzido para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele estava forte no espírito, ele estava forte, mas a sua carne estava fraca. E o tentador, que é o diabo, viu isso e falou assim: olha, eu vou atentar Jesus, porque ele está fraco na carne. Eu vou atentar ele, fazer ele transformar estas pedras em pães para ele comer. O diabo queria fazer Jesus pecar. O diabo queria fazer Jesus cair. Mas o diabo não ia conseguir, porque Jesus estava forte no espírito. Jesus ia vencer essa tentação, porque ele estava forte no espírito. E Jesus responde para ele assim: olha, Satanás, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou transformar essas pedras em pães. Eu não vou cair na sua tentação. Olha o verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e falou assim: olha, lança-te daí, porque os anjos não vão deixar você cair. Olha só o que Jesus respondeu para ele: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se Jesus caísse dali do pináculo, ele ia estar tentando a Deus. Ele ia cair na tentação do diabo de novo. Mas Jesus não caiu na tentação. Jesus respondeu para ele assim: Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha o verso 8. Novamente
o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí o diabo levou Jesus a um monte alto, mostrou todos os reinos para Jesus e disse: olha, Senhor, tá vendo esses reinos aqui? Tudo isso eu vou te dar, mas se você prostrar e me adorar. O diabo queria ser adorado ali. Ele queria tirar a adoração de Deus e ser adorado. Mas Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha só o que o Senhor respondeu para ele: eu não vou te adorar, Senhor, Satanás. Eu vou adorar a Deus e só a ele servirás. Só a ele eu darei culto. O diabo queria fazer Jesus cair de todo jeito, mas não conseguiu. O diabo, ele usou a Bíblia de forma errada, mas Jesus usou a Bíblia de forma correta. O diabo falava e Jesus respondia na palavra. Depois, ao verso 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo viu que ele não ia conseguir fazer Jesus cair na tentação e foi embora, saiu de perto de Jesus. Depois veio os anjos e trouxeram comida a Jesus, serviram a Jesus. Depois Jesus matou a sua fome. Jesus venceu o diabo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, estava forte no Espírito Santo. As tentações vêm até nós, mas de que forma a gente vai vencer as tentações do diabo? Se a gente permanecer em Cristo, se a gente permanecer em Cristo, estiver forte no Espírito Santo, a gente vai vencer a tentação. A nossa carne pode estar fraca, mas se a gente permanecer em Cristo, a gente vence a tentação. Vocês lembram daquela passagem de José, quando ele foi na casa de Potifar, que ele ficou ali? O diabo usou a mulher de Potifar para tentar José. E como José venceu? Ele correu da tentação. Ele correu. José estava forte no espírito. Ele estava com Deus. Mas a carne dele estava fraca. Mas ele venceu porque ele estava em Cristo Jesus. Ele estava permanecendo em Deus e venceu a tentação. É assim que nós devemos fazer, irmãos e irmãs em Cristo. Se a gente quer vencer uma tentação, a gente tem que permanecer em Cristo. Porque se a gente não permanece em Cristo, o diabo vem e coloca tentações para nós cairmos. Fiquem com essa mensagem, irmãos, irmãs. Jesus venceu porque ele estava forte no espírito. Jesus não foi atentado pela sua própria carne. Não foi tentado como muitas pessoas falam que Jesus foi atentado pela sua própria carne. Como que a própria carne de Jesus atentou Jesus? Se nós vemos aqui em Mateus capítulo 4, o diabo conversando com Jesus. Mais uma prova que a gente tem, que está escrito na Bíblia, que o diabo existe. Mas muitos dizem: Jesus foi atentado pela sua própria carne. Ele estava com fome, é a carne de Jesus atentando ele. Como que é a carne de Jesus atentando ele, se o diabo apareceu e atentou Jesus? Não existe Jesus sendo atentado pela sua própria carne. Não existe isso. Leiam, irmãos, Mateus 4, vocês vão ver o diabo atentando Jesus.
fiquem com essa mensagem e leiam o capítulo 4. Leiam e vejam que eu não falei nada fora da Bíblia. Eu falei tudo que está escrito em Mateus capítulo 4. Tudo que está escrito é da Bíblia que eu falei. Não foi nada fora da Bíblia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações. Mais uma vez, meu nome é Rafael, eu sou de Limeira. Se inscreva no meu canal, deixem seu like. Irmãos e irmãs, comentem no meu vídeo. Os comentários estão abertos para vocês comentarem o que vocês acharam do vídeo. Comentem, é muito importante. Eu vou encerrar o vídeo mais uma vez falando: a gente só vence a tentação se a gente permanecer em Cristo. Mas se a gente dermos espaço para o diabo, ele vai colocar a tentação e vai fazer você cair. É isso que o diabo quer. Ele quer ver nós caindo na tentação. Por isso, permaneçam em Cristo, para vocês não caírem em tentação. Porque o diabo está aí, o diabo existe. Eu tenho um vídeo no meu canal falando do diabo. Vejam um vídeo. E prestem atenção em cada versículo que eu leio. E prestem atenção também, irmãos, aqui em Mateus 4. É o diabo falando com Jesus. Não é Jesus sendo atentado pela sua própria carne. É o diabo conversando com Jesus. E Jesus respondendo na palavra. Amém? Fiquem com essa mensagem. Leiam Mateus 4. Prestem bastante atenção em cada versículo. Prestem atenção. Leiam para vocês entenderem, irmãos. Eu li aqui para vocês, mas eu quero que vocês leiam e prestem atenção. Que Deus abençoe vocês, irmãos.